Está no ar mais uma edição do Entrevistas, o programa da TV Olhos d'Água que traz à tona as pesquisas, ideias e ações que transformam a nossa realidade. Hoje vamos falar sobre cultura, linguagem e resistência nos sertões baianos. Recebemos os professores Edson Tosta, Matarézio Filho e Silvana Silva de Farias Araújo, organizadores do livro Cultura e Linguagem nos Sertões Baianos, Narrativas Afro-Indígenas, recém-publicado pela editora Pontes. A obra reúne 14 projetos de pesquisas desenvolvidos ao longo de 25 anos por pesquisadores da UFES e de outras instituições parceiras do Brasil e do exterior. É um mergulho profundo nas práticas culturais, religiosas e linguísticas de comunidades indígenas e quilombolas da Bahia. Muito prazer e muito obrigada por terem vindo, professor Edson e professora Silvana. Eu começo perguntando como surgiu a ideia de reunir essas pesquisas em um único livro. Obrigado, Rose. Obrigado à TV Olhos d'Água por dar essa oportunidade de a gente apresentar essa obra. Bom, a ideia surgiu justamente pelo acúmulo de pesquisas, de resultados parciais e finais de pesquisas, produzidos por dois núcleos, dois laboratórios bastante produtivos aqui da UFES, que é o Mandacaru Laboratório de Antropologia, e o NELP, que a professora Silvana vai falar um pouco mais sobre ele também. E são pesquisas de todos os níveis na carreira acadêmica, na pesquisa acadêmica, né? Tanto pesquisas de nível de graduação, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mas também pesquisas de nível de pós-graduação, mestrado, doutorado. Esta parceria também acadêmica também incorpora e convidou também o professor Gredson dos Santos, que é um professor da UFBA, né? E partiu de um convite meu também para a professora Silvana, para a gente reunir essas pesquisas em um livro e mostrar os resultados de pesquisa do PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFES, também que tem uma trajetória longa dentro da UFES. Como foi que surgiu a ideia? Como é que a senhora pode falar da sua participação? Muito obrigada, Rose, pelo convite. E aproveito e agradeço muitíssimo ao trabalho primoroso, né, da TVU aqui na UFES, que sempre faz a cobertura de eventos, divulga as nossas pesquisas. Então, muito obrigada, muita gratidão aí por esse brilhante trabalho. E dizer que essa parceria, né, que deu ensejo à publicação desse livro, surgiu até de maneira muito orgânica, não é? Porque eu e o professor Edson e o professor Gredson, nós comungamos de uma linha teórica que busca correlacionar sempre os estudos culturais, né? Edson mais diretamente, já que ele é da área de antropologia, e eu e o professor Gredson da área de linguística. Só que nós fazemos aquela linguística que a gente chama de linguística de contato, mais especificamente a sociolinguística de contato. Então, a gente busca sempre correlacionar os estudos linguísticos, os estudos sobre a linguagem, relacionada à cultura, à sociedade, à história. Então, é uma linguística que, quando a gente faz sociolinguística de contato, a gente tem que beber muito da fonte da sociologia, da antropologia, da história. A gente faz um trabalho de campo, então a gente tem que entender até de psicologia, porque a gente interage muito com as pessoas. Então, eu faço também parte do NELP, que é o Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa da UFES, que, como o professor Edson falou, é um núcleo de estudos que já tem uma longa caminhada na UFES. Já estamos, né, foi desde 1998, então 27 anos, e estamos ainda comemorando os 25 anos que ocorreu há 2 anos atrás, né, em 2023. Então, esse livro e outros que nós lançamos de 2023 para cá, ainda estamos na festa dos 25 anos. Então, é um núcleo de estudos antigo, né, como eu já falei, que foi fundado pelas professoras Norma Lúcia Almeida e Zenaide Carneiro, e atualmente está sendo coordenado pela minha colega do Departamento também de Letras, a professora Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda. Professor Edson, o livro é fruto de um trabalho coletivo que envolve 2 décadas e meia, né, de pesquisas. Como foi organizar esse material, né, tão vasto e tão diverso? Bom, a organização a gente fez em 4 grupos, 4 eixos temáticos da obra, né, que é comunidades indígenas, língua, cultura e resistência,
práticas culturais de comunidades quilombolas, religião e cultura afro-brasileiras, reflexões e, por fim, um último eixo temático que é reflexões sobre linguagem e cultura. Então, a gente tinha pesquisas, né, e temos pesquisas em andamento sobre comunidades indígenas, sobre rituais, sobre a linguagem, sobre retomadas de línguas, né. Importante destacar que, para muitos povos indígenas do interior, do sertão, do interior do Nordeste, existe um certo estigma de que há uma perda cultural, de que há uma perda linguística, e algumas pesquisas estão revelando o contrário, estão revelando que existe uma linguagem, um português indígena, existem léxicos e palavras e artes verbais que são de famílias linguísticas julgadas já extintas, né? A família Cariri, por exemplo, né? Então tem uma retomada linguística, um interesse muito grande desses povos indígenas, né? Dois artigos, aqui 2 capítulos que estão no livro, que são escritos por pesquisadoras indígenas, né? Tumbalalá, do povo Tumbalalá, outras pesquisas também feitas sobre linguagem dessa família Cariri também, feito por pesquisadoras não indígenas, e também as pesquisas sobre religião, mais especificamente religião afro-brasileira, né? A gente tem uma tradição já muito grande, muito longa da linguística e da antropologia de pesquisar a religião, mas temos aqui também pessoas que são vinculadas à religião, né? Pessoas que estão nos terreiros, quilombolas, uma autora quilombola que está falando sobre benzedura, sobre artes verbais e benzeção e terapias ancestrais de cura, né? Então, uma coisa importante a se destacar é esses pesquisadores que são nativos, que são de dentro das suas próprias comunidades, né? Realmente, né, nós selecionamos, né, foram 14 textos, né, 14 capítulos de livros que foram selecionados, e de maneira, claro que, obviamente, há muitos outros trabalhos que poderiam estar aqui. Isso é muito bom, mostra a vitalidade da área, né, dessas pesquisas que trabalham com essas comunidades chamadas tradicionais, né, as comunidades tradicionais. Então, assim, foi um trabalho difícil de selecionar, né, tão boas pesquisas que já há aqui na Bahia, em outros estados do Brasil e no mundo. E assim, como o professor Edson falou, realmente nós temos assim trabalhos muito bons aqui, né, porque a gente busca muito trabalhar partindo do saber, né, das comunidades. Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, que trata do pertencimento, né, às falas, por exemplo, na área, os trabalhos que são mais na área da linguística. Quais foram as questões sobre a língua e resistência que vocês podem destacar aí no livro? Bom, o primeiro eixo, né, que se chama Comunidades Indígenas, Língua, Cultura e Resistência. Ele começa com um artigo, né, Terra Árida, Povo Árido, desdobramentos sócio-históricos dos povos indígenas nas entranhas dos sertões norte da Bahia, que foi escrito, que é justamente o primeiro capítulo de uma dissertação de mestrado, recentemente defendida no PPGEL, pela agora mestra em linguística Paloma Soares, que vai retomar um pouco da história do contato linguístico da família Cariri no interior da Bahia, nos sertões baianos, e mostrar o quanto o missionarismo, o catolicismo influenciou para coibir e proibir essa língua, né? E o quanto também essa língua ainda sobrevive e ainda resiste em muitos elementos lexicais, em muitas palavras, né, que são usadas cotidianamente por esses povos, e também em eventos, em momentos rituais, né? Alguns autores vão chamar de uma língua encantada, né, uma língua que está ali adormecida, mas que ressurge, reaparece em momentos rituais. E isso vai ficar bem evidente no segundo capítulo, que se chama Cantos do Povo Tumbalalá e as lexias de origem cariri presentes nele, né, que foi escrito por uma mestranda Tumbalalá indígena, do PPGEL também, que vai revelar isso, né, não só nas palavras, nas lexias que aparecem, que são de origem cariri, algumas de origem tupi também, e de outras línguas que não são o português, mas principalmente mostrar também que
existem gêneros verbais, artes verbais que são indígenas, né? O canto, por exemplo, o toré é uma arte verbal indígena, então é uma forma de resistência linguística, cultural e ritual. E em diálogo bastante estreito ali, e negociação também com os encantados, né, que são essas entidades não humanas e que influenciam bastante na resistência, nas retomadas linguísticas, retomadas territoriais desses povos, né? Uma outra pesquisadora, né, esta é uma psicóloga que eu orientei o TCC, orientei a iniciação científica dela, que é a Marijane dos Santos, vai fazer uma análise também do quanto alguns tumbalalá vão deixando de praticar os rituais, vão aderindo muitas vezes a religiões fundamentalistas, evangélicas, e isso vai gerando, é uma hipótese que ela levanta, né? Ela revela a hipótese, ali sustenta a hipótese de que esta proibição que algumas igrejas fundamentalistas fazem com relação à prática de rituais tradicionais pode gerar adoecimento psíquico, né? É uma tese que ela defende no artigo dela, muito interessante também, se chama Sofrimento Psíquico e Espiritual, a Evangelização no Povo Tumbalalá. E por fim, dessa sessão, né, sobre comunidades indígenas, temos o texto da Raquel Conceição Silva, que vai tratar do livro, que é um marco na história da antropologia, que se chama A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que foi escrito em parceria, né? A gente falando aqui bastante de parceria, né? E a relação entre acadêmicos e povos tradicionais. Este livro, A Queda do Céu, foi escrito por Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, e Bruce Albert, que é um antropólogo que trabalha há 40 anos com os Yanomami. E a Raquel vai mostrar no texto dela o quanto a literatura é usada como ferramenta política decolonial, ferramenta política de resistência, né? A tradição das comunidades, né, tradicionais, a tradição de indígenas, de povos indígenas, comunidades de terreiro, povos quilombolas, é uma tradição de comunicação oral. Mas Davi Kopenawa, neste livro, ele se apropria da escrita, da ferramenta da escrita como arma política também decolonial. Bem interessante a análise que ela faz. O que a senhora pode falar, né, como são as práticas quilombolas que foram pesquisadas nesse livro? Nós temos alguns projetos de pesquisa lá no NELP que contemplam justamente essas comunidades quilombolas, né? Entendemos que o falar dessas pessoas que moram nessas comunidades que são até hoje, né, foco de resistência, né, de lutas, elas precisam ser documentadas, as falas dessas pessoas, e a gente entender hoje o que é ser quilombola, né, atualmente. Então, nós temos assim muitas pesquisas nesse livro, algumas pesquisas nesse livro, que tratam justamente dessas questões. No eixo, né, na seção que se titula, por exemplo, Práticas Culturais de Comunidades Quilombolas, como o professor Edson já falou, nós temos pessoas que trabalham, como, por exemplo, as práticas, né, religiosas, né, de cura, né, como as benzedeiras, as rezadeiras. Então, tem um capítulo, né, da Tamile Ferreira, que ela trabalha com poéticas de benzedura, o invisível do rezo das benzedeiras nas comunidades quilombolas de Lagoa Grande, aqui próximo, né, aqui próximo à Feira de Santana. E temos também, por exemplo, né, falando agora mais especificamente das pesquisas no âmbito da linguística, de um trabalho de 3 professores, 2 da UESB e 1 da UNEB, e uma professora da UNEB, as professoras Maria Aparecida Guimarães, Jorge Augusto Alves da Silva, Valéria Viana de Souza, esses 2 últimos da UNEB, que eles pesquisaram o uso da forma agente, né, como uma identidade da mulher negra quilombola. Né? Então, a gente faz essa pesquisa buscando revelar as marcas quilombolas quando se usa a gente ou nós. Né? Os autores fizeram esse trabalho. E temos também um outro trabalho no âmbito da linguística muito interessante, no eixo seguinte, que se titula Religião e Cultura Afro-Brasileiras, que os professores Carlos César, que inclusive é doutorando na UNEB, no campus 1 da UNEB, em Salvador, e a professora Raquel Freitag, da UFES, né, Universidade Federal do Sergipe. Esses 2 professores trabalharam com práticas no terreiro, nação da Angola, uso Burbuzema,
do Zambé, e observando a questão do uso das formas você e senhora, né, nesse espaço sagrado. Então, e por fim, no outro eixo temático, nós temos trabalhos teóricos, como, por exemplo, do professor Jean Marcel Oliveira Araújo, do campus de Itaberaba, da UNEB, em que ele trabalha uma discussão teórica mesmo desse diálogo entre língua e cultura, observando diálogos entre linguística e antropologia. Então, ele vai discutir desde quando a linguística surgiu, com Saussure, uma abordagem estruturalista, para essa abordagem antropológica de Franz Boas, né, em que eles vai trabalhar com esse diálogo língua e cultura. Temos também, ainda nesse último eixo, são reflexões sobre linguagem e cultura, um texto muito interessante também do professor Grécio dos Santos, que é um dos organizadores do livro, como já foi dito, que ele trabalha, o título do capítulo dele é Oralidade, a Escrita e o Racismo à Brasileira, em que ele vai discutir de maneira muito interessante esse silenciamento da cultura oral nessas comunidades, que é uma violência, né? Porque a gente parte da ideia de que o conhecimento tem que ser escrito, e pouco escutamos, né, damos valor, muitas vezes, a esse saber oral, que transita o conhecimento nessas comunidades pela oralidade. Então, ele vai discutir várias questões, como, por exemplo, racismo linguístico, né? Então, são assim, capítulos realmente que dialogam muito com linguística e cultura, né? Linguística e antropologia. Esquecendo de falar de um trabalho que foi o meu capítulo, inclusive, também, com 2 colegas, né? O professor Jackson, que é doutorando também, hoje ele é professor na UNEB, mas é doutorando aqui no PPGEL, o PPGEL que está completando 15 anos, então, certamente essas pesquisas que já fazíamos há mais de 20 anos potencializaram-se muito mais com o PPGEL, né, que agora vai completar 15 anos em agosto, vai debutar, vamos falar assim. Então, o Jackson, que é doutorando no PPGEL, a professora Uda, do Departamento de Letras e Artes da UFES, e eu, também do Departamento de Letras e Artes, nós fizemos um livro, que é um capítulo que se intitula Interações Linguísticas e Sociais no Interior da Bahia, uma sociolinguística dos sertões, que está no último eixo do livro. Nesse capítulo, a gente discute a necessidade de se pensar uma sociolinguística dos sertões, né, por conta das relações sócio-históricas, né, peculiares do sertão em relação, por exemplo, ao recôncavo, e ver realmente como se deram esses contatos linguísticos, né, entre a língua portuguesa, as línguas indígenas e línguas africanas. Professor, o livro é também o resultado do trabalho coletivo, né, dos 2 núcleos Mandacaru e o núcleo de estudos da língua portuguesa daqui da UFES. Qual é o papel desses núcleos dentro do programa de pós-graduação da UFES? Bom, a atuação desses núcleos é fundamental, né, para congregar as pesquisas e gerar debate, discussão e críticas dentro dos próprios, entre os próprios pesquisadores, né, em todos os níveis. Uma coisa interessante da gente ressaltar e destacar e mostrar o protagonismo da UFES também nisso, é que a gente já tem um tempo, alguns anos, de ações afirmativas nas universidades no Brasil e na UFES também, né? Alguns anos já de entrada de pessoas de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, afrodescendentes na universidade. Isso traz uma diversidade bastante grande para a universidade, uma diversidade de questões, provocações. Amplia o campo de pesquisa, não é? Amplia o campo de pesquisa, a diversidade de narrativas, de pontos de vista, de lugares de fala, né, de pessoas que vão trazer questões para a universidade, né? Isso torna a universidade mais viva, mais conectada com a sociedade. E depois de um tempo de ações afirmativas, de cotas na universidade, esses estudantes começam a fazer pesquisa, né? Na graduação já começam a fazer pesquisa, entram na pós-graduação, muitos já estão concluindo o mestrado, doutorado. Então, o núcleo, o laboratório tem essa característica também de agregar esses pesquisadores, né? Pesquisadores negros, indígenas, quilombolas, e acolher essas propostas de pesquisa que muitas vezes são pesquisas feitas no próprio território, com o próprio povo,
com a própria comunidade, né? O que traz uma proximidade muito grande, né? Uma intimidade ali com os sujeitos que vão ser pesquisados, né? E um compromisso político também, isso é muito importante destacar, né? São pesquisadores que têm um vínculo afetivo, comunitário muito forte e um compromisso político com essas comunidades também. Certamente, né, essas pesquisas que deram resultado na publicação desse livro e de outros, devem muito, certamente, ao NELP, né, e também ao PPGEL, que é o nosso programa de pós-graduação, porque é outra dinâmica, né? O gás é muito maior quando nós temos essa parceria de estudantes, orientadores, incentivos, né, agências de fomento. Então, sem dúvida, sem essa estrutura, a gente não estaria aqui já tendo trabalhos para serem publicados. A parceria, né, entre NELP e PPGEL, esses dois departamentos, vamos chamar assim, o NELP, Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa, e o PPGEL, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, foram essenciais para que as pesquisas fossem mais incrementadas, né, embora já vem sendo feitas lá no Departamento de Letras e Artes desde a década de 90, né, mas assim, com o PPGEL em 2010, né, quando foi fundado o nosso mestrado e depois, posteriormente, o doutorado, as pesquisas ganharam ainda muito mais, assim, se potencializaram, justamente porque a gente tem uma ajuda de financiamento mais forte, mas principalmente porque nós temos a parceria com os nossos pós-graduandos. Né? Então, os pós-graduandos, eles dão assim, uma oxigenação, dão um maior gás às pesquisas, porque a gente tem um diálogo e um volume maior de parcerias, de trabalho. E assim, sem o NELP também, o próprio PPGEL ficaria limitado, porque a gente, quando faz pesquisa em linguística, né, a gente precisa de material para estudo. Então, esse material são justamente as documentações linguísticas. Então, nós temos um acervo imenso de gravações que foram feitas, né, desde a década de 90, e essas gravações continuam, agora mesmo, orientando as minhas, né, terminaram de gravar comunidades quilombolas do Recôncavo da Bahia, nos municípios de Cruz das Almas e Cachoeira. Então, esse material, ele fica disponível, inclusive o nosso site lá do NELP foi recentemente atualizado, é o www.nelp.ufs. Então, ficam disponíveis tanto para linguistas, tanto para outras áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, história. Então, nós temos essas gravações e também temos textos escritos, que então é um acervo, uma documentação, né, linguística muito forte. Então, o NELP, ele, vamos dizer assim, alimenta muito as pesquisas que são realizadas lá no âmbito do programa de pós-graduação, né, o PPGEL. Então, a gente tem assim, laços muito fortes e essenciais. Eu acho que um não sobreviveria sem o outro. Embora o NELP viveu muito tempo ainda sem uma pós-graduação em estrito senso. A gente tinha a lato senso, então muitas pesquisas também começaram na especialização, que também é bastante antiga aqui na UFS, também da década de 90. Professora, a senhora falou sobre as parcerias, né, com universidades, né, brasileiras e também estrangeiras. Né? Como essas colaborações contribuem para o aprofundamento das pesquisas aqui na UFS? Olha, a gente tem assim, uma capilaridade muito grande de pesquisas, né, no NELP. Felizmente, a gente tem parcerias com a USP, com a UFBA, né, com a UNEB. Nós temos também com outras universidades, que talvez eu me esqueça aqui de falar, né, o nome de todas, mas assim, a gente tem com a UFRJ e parcerias internacionais também, né? Nós temos, por exemplo, orientandos que são co-orientados por professores estrangeiros. Nós temos acordos, né, institucionais com a Universidade de, por exemplo, agora estamos finalizando com a Universidade de Paris 8, e para estudar o léxico, né, que é falado nessas comunidades, tanto quilombolas como indígenas, que também temos lá no NELP documentação, né, em comunidades indígenas. Então, as parcerias só mostram o quanto as nossas pesquisas são bem vistas, né? Nós temos assim um acolhimento, né, muito forte. Então, as parcerias só aumentam e potencializam mais as nossas pesquisas, né?
Então, é fundamental também, e mostra que a gente tem aí ainda muito trabalho para ser feito e conjuntamente, isso é importante, né? Não se faz pesquisa sozinho e, de fato, isso tem se comprovado na prática. E a importância do financiamento, né? A própria UFES tem edital de financiamento e financia o meu projeto de pesquisa aqui, o que possibilita a gente comprar equipamentos, né? Ir para campo, ir para congressos. Esse financiamento é fundamental. E a parceria internacional. Que bom que podemos contar, né, com tantas parcerias e que podemos contar também, né, com essas pesquisas aqui da UFES, com os pesquisadores e com estudantes interessados, né, em mostrar a nossa cultura e a diversidade do nosso sertão. Professor, e onde a gente pode encontrar esse livro, né, com tantas pesquisas importantes para todos nós, né, não só para os pesquisadores, estudantes, mas para a comunidade em geral? Como é que a gente tem acesso ao livro? Esse livro está disponível no site da Editora Pontes para compra, o formato físico. O livro físico pode ser comprado no site da editora, mas pode ser baixado também, o e-book em PDF, gratuitamente no mesmo site, no site da Editora Pontes. Então, gente, fica a dica, pode ser baixado gratuitamente, vale muito a pena conferir. Parabéns, professor Edson e professora Silvana, por esse trabalho tão necessário. O livro Cultura e Linguagem nos Sertões Baianos, narrativa afro-indígenas, é uma importante contribuição para a valorização das culturas e saberes ancestrais da Bahia. A você que nos acompanha, fica o convite para conhecer mais sobre essa obra e sobre os projetos desenvolvidos aqui na UFES. Continue com a gente aqui na TV Olhos d'Água, a TV pública universitária da UFES. Até a próxima.